A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o Evangelho segundo Lucas, né? Aqui ele fala sobre a passagem de Jesus Cristo pela terra e hoje a gente vai ver a cura do servo do centurião a partir do capítulo 7. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se dele. Então, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela uma grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disse: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, de males, de espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas se saístes a ver um homem trajado de vestes delicadas, eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por eles. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos, que assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando viu isto, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E lhe disse Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E a gente continua aqui no capítulo 8, a parábola do semeador. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia,
pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Então, ajuntando-se uma grande multidão, que de todas as cidades vinha ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que ouvem a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinho, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parecer ter lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, porém não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, para que querem te ver. Mas Jesus respondendo disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem,
pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impedido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava-lhe passando no monte uma grande quantidade de porcos, e rogaram-lhe para que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. Então a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem que haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante a ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e João, e também ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Só um parênteses aqui, né, que a gente sempre fala de morte, questão de espírito e tal. Mais uma vez aqui Jesus confirma que a morte é um sono, né? É um sono, a pessoa está dormindo, é um sono profundo, ou seja, não tem pensamentos, não tem consciência de nada, né? E a gente continua a partir do versículo 53. E riam-se dele, sabendo que estava morta, mas ele, pondo-os todo para fora e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados. Porém, ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que lhe havia acontecido. Então, seu espírito voltou, ou seja, quando morremos, o espírito volta para Deus. Por quê? Porque nós, né, somos pó, somos feitos do barro, certo? O fôlego de vida, que é o espírito, vem de quem? Vem de Deus. Então, para nos tornarmos alma vivente,
foi soprado o fôlego de vida, que aí o Espírito que veio, nos tornamos alma vivente através do fôlego de vida. Ao morrermos, ou seja, o sono profundo, o Espírito volta para Deus, né? Então, quando formos ressuscitados, o Espírito voltará para o corpo e seremos ressuscitados. Aqueles que não forem salvos serão queimados no fogo ardente, né? Enquanto houver ali pecado para ser queimado, que ali é o sofrimento eterno, e aqueles que forem salvos serão transformados, porque não haverá mais carne, serão somente espíritos, né? Seremos como os anjos e seremos eternos, estaremos ali ao lado do Senhor. Então, isso serve, isso é para a gente refletir, né? Porque muitas pessoas falam em relação ao espírito de fulano que aparece, de ciclano, conversa com um parente que morreu, que não sei o quê. A Bíblia deixa clara, né? Eu não me lembro onde, aliás, aqui mesmo tá voltando, tá dizendo que o espírito voltou para a menina. Então esse espírito fica onde? Esse espírito fica com Deus, porque o espírito pertence a Deus. O fôlego de vida, ele vem de Deus, Deus que nos deu o fôlego de vida. Então, automaticamente, quando não se tem a vida, o fôlego volta para ele, né? Não vai para lugar nenhum, não fica zanzando por aí, né? Não vai ficar andando, batendo papo por aí. Então, depois eu vou até ver, a gente vai ver mais sobre isso também, mas eu vou ver alguns versículos, alguns capítulos, outros livros que falam mais sobre essa questão, porque essa questão também é um pouco delicada, né? Porque tem muita gente que pensa que está falando com um parente, alguma coisa do tipo, e acaba sendo iludida, né? E acaba sendo enganada por essa situação. Aí pensa que está servindo a Deus e no final das contas, quando chegar o julgamento, aí que vai ver que realmente não era o Deus vivo que estava servindo, né? Então, ou seja, quando perceber o erro, já vai ser tarde demais. E Jesus diz, buscai ao Senhor enquanto é tempo, né? Então, se você tem dúvidas, leia a Bíblia. Se não tem uma Bíblia em casa, no celular, no computador, né? Tem a Bíblia online. E lembre-se, não leia somente um versículo, no mínimo o capítulo todo, tá? Porque um versículo pode ter várias interpretações, né? Uma pessoa, líderes espirituais, né? Líderes religiosos, aliás, líderes religiosos, acontece muito isso. Ele pega apenas um versículo, lê aquele versículo, 1, 2, até 3 versículos, lê aquele pedacinho e interpreta ao seu próprio modo, né? Ao seu ponto de vista ali, ao seu próprio interesse. Então, acaba ludibriando as pessoas, acaba enganando as pessoas, né? E aí por isso que sempre é interessante você, nesse caso, você marca ali os versículos que ele leu e chegando em casa você procura ler o capítulo inteiro para saber se realmente condiz o que ele está dizendo com aquilo que foi lido. Porque muitas vezes não condiz, né? Porque um versículo só não diz a história do que realmente aconteceu, né? E a palavra de Deus diz que, lembre-se que a palavra de Deus diz que muitos serão enganados, né? Que inclusive quando chegar realmente o fim dos tempos, esses dias serão abreviados, porque senão até os próprios escolhidos seriam enganados. Olha a estultícia do demônio. Ele conhece a Bíblia de capa a capa. Lembra-se quando ele tentou Jesus no deserto? Ele falou da Bíblia, da palavra do Senhor. Ele falou todas as palavras do Senhor, usando o quê? Versículos. Então que sirva de alerta para todos nós. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, continue nos ensinando, Pai, continue nos abençoando, nos guiando, Pai. Conceda sabedoria e discernimento para cada um de nós, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, toque em sua saúde,
toque em suas finanças, toque em seu lar, Pai, toque em seu psicológico, em sua vida emocional, toque em seu coração, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai, proteja-os de todo o mal, traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.